grande recebê-los mais uma vez aqui na nossa casa para um evento diferente, uma aula aberta do curso de pós-graduação em Direito e Relações do Trabalho. Uma aula que conta com a presença dos alunos do nosso curso de pós-graduação, de outras pessoas que, pelo tema, pela relevância do tema e do momento histórico que nós atravessamos, que exige o enfrentamento desta questão acerca do que nos reserva o mundo do trabalho, quais os horizontes deste mundo no que tange à formação social, à formação econômica, as questões jurídicas do nosso tempo e do futuro. Um tema tão importante que fez com que tantas pessoas viessem até nós para compartilhar na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo desse momento de aprendizado. E também os nossos alunos da graduação, diversos alunos estão também presentes acompanhando esta aula, que será ministrada pelo professor Valdir Florindo. O professor Valdir é desembargador do trabalho e ele será melhor apresentado daqui a pouquinho pelo professor Marcelo Mauad, a quem eu transferirei, peço desde já sua autorização, a direção desta aula, em homenagem também ao professor Marcelo Mauad, que é para todos nós uma grande inspiração. Falar em direito do trabalho é falar no professor Marcelo Mauad, né? Professor de todos nós, então faço questão de render minhas homenagens ao mestre aqui. Antes disso, eu vou passar a palavra à nossa coordenadora geral de pós-graduação, professora Thaís Cavalcante, para que dê por abertos os trabalhos dessa noite, mas antes, eu gostaria de destacar a presença de autoridades da Ordem dos Advogados do Brasil que estão aqui presentes. Então, nominalmente, eu passo a elencar a presença, destacar a presença do Dr. Luiz Ricardo Biagioni Bertanha, presidente da subseção de São Bernardo do Campo, da doutora Andréa de Castro Alves, vice-presidente da subseção de São Bernardo do Campo da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Tiago Menegaldo, tesoureiro da subseção de São Bernardo do Campo da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Renato Figueiredo, presidente da OAB Diadema, subseção de Diadema, Dr. Joselito de Paula, presidente da OAB subseção de Mauá, Dr. Sérgio Luiz Ortiz, presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB subseção Mauá, Dr. Ricardo Risque, presidente da subseção de Ribeirão Pires da OAB, Dr. João Paulo Borges Chagas, presidente da subseção de São Caetano do Sul, da Ordem dos Advogados do Brasil, doutora Cristina Madureira, presidente da Comissão de Direito de Família, da Ordem dos Advogados do Brasil, da subseção de Diadema. A Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo faz questão de ressaltar a presença de Vossas Excelências e de agradecer pelo prestígio dado, dispensado, a esta aula que será ministrada pelo Dr. Valdir Florindo. Muito obrigado a todos os senhores e senhoras. E sem mais delongas, eu passaria a palavra então à professora Thaís, para que ela dê por abertos oficialmente os trabalhos dessa noite. Professora, muito obrigado. Obrigada. Eu gostaria rapidamente de dar boa noite a todos e a todas que estão aqui nesse auditório e aqueles que estão nos acompanhando pelo nosso canal do YouTube. Dizer que é uma honra para a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo recebê-los aqui numa aula, num momento importante que é uma aula de encerramento do curso, do ano letivo, da especialização em Direito e Relações do Trabalho, coordenada pelo professor Gilberto Maestro Júnior, professor que todos nós conhecemos e admiramos e que tem feito um excelente trabalho frente à especialização em Direito e Relações do Trabalho. Então, em nome do diretor da Faculdade de Direito, Dr. Rodrigo Gago, também em nome da pós-graduação, eu gostaria de saudar e passar algumas breves informações de que estamos trabalhando para que a pós-graduação aqui na faculdade seja cada vez mais tecnológica, cada vez mais com uma qualidade de ensino cada vez maior. Para 2023, nós faremos o lançamento pela primeira vez aqui na faculdade da pós online,
O aluno poderá se inscrever tanto na modalidade presencial quanto online, em todos os cursos. E isso é um grande avanço nosso, inclusive para atender público não só daqui da região, mas também do estado de São Paulo e de outras regiões, levando a nossa qualidade de ensino, os nossos professores, né, o nosso curso a tantos outros grupos que podem assistir e participar da nossa pós-graduação. Agora, dia 5 de dezembro, as inscrições para os cursos vão estar abertas. Indico a todos que visitem o nosso site, porque nós teremos alguns cursos novos, como Previdenciário Aplicado. Temos aqui a professora Priscila Simonato, que, enfim, é um grande nome no Brasil, né, no previdenciário. E teremos, por exemplo, um curso de Direito Digital, uma pós em Direito Digital, que é uma pós bastante interessante, em Direito Tributário, além das tradicionais cursos de Processo Civil, e o nosso curso de Direito de Diversidades e Inclusão Social, que é um curso que foi nomeado pelo Prêmio Inovare como uma das grandes práticas de inclusão e diversidade. E é um curso bem importante e que tem feito já história, já estamos indo para o 4º ano da realização desse curso. Então, eu queria só dar essa palavrinha, dar a conhecer a vocês da pós, de todo o nosso trabalho que vem sendo realizado. Os professores aqui da faculdade estão bastante empenhados com a pós-graduação e agora, já passando esse período pós-pandemia, acho que todos estão retomando, planejando um aperfeiçoamento aí com tantas mudanças que acontecem. Então, eu gostaria de convidá-los a participar, conhecer a pós-graduação aqui da faculdade, que tem esse objetivo de serem cursos de excelência também, né? E hoje teremos o encerramento e a presença do Dr. Valdir Florindo, que para nós é uma honra imensa tê-lo aqui. Cumprimento e digo que é um prazer, uma honra imensa, assim como todas as autoridades aqui presentes, os presidentes das subseções, os conselheiros, os vice-presidentes, a vice-presidente. É um prazer imenso. Cumprimento aos professores da casa, professora Priscila, professor Mauad, e aos alunos do curso de pós-graduação, especialmente. Um prazer também passar esse ano com vocês, tê-los aqui prestigiando a nossa casa, e aos alunos da graduação que continuem aqui, sabendo que a faculdade tem as portas abertas para vocês sempre. Essa sempre será a casa de vocês, para continuarem se especializando também após a formatura, né? Então, desejo a todos uma excelente aula e um bom final de ano a todos aí desde já. Muito obrigada. Antes do professor Marcelo Mauad assumir os comandos dos trabalhos e apresentar o nosso ilustre palestrante de hoje, eu gostaria de passar a palavra à professora Priscila Simonato. Boa noite a todas as pessoas aqui. Primeiramente, cumprimento a coordenadora geral da pós-graduação, a professora Thaís Cavalcante, que tem feito um brilhante trabalho frente à pós-graduação. Acompanhamos de perto todo o seu empenho, a sua dedicação e a vontade de mudança e de elevar ainda mais o nível da pós-graduação. Então, parabéns por todo o seu trabalho, realmente admirável. Cumprimento também o professor Gilberto Maestro Júnior, que brilhantemente também coordena esse curso de Direito e Relações do Trabalho, que eu tive a honra de ministrar algumas aulas nesse curso, e aqui trazendo contar um pouquinho do que eu ouço do feedback dos alunos, professor Gilberto, das aulas, com muito elogio dos professores que aqui estiveram, em razão de ser um curso que tem teoria, mas que tem muita prática. As palavras ouvidas é que eles podem trazer aplicabilidade, eles saem daqui aplicando aquilo que eles aprenderam no dia a dia, e isso é muito importante porque a gente leva o bem para a sociedade. Cumprimento também o professor Marcelo Mauad, que muito me orgulha de estar ao lado dele, integrar agora o Departamento de Direito do Trabalho. Tenho muita admiração por ti, professor Marcelo Mauad, professor de todos nós, como já foi falado aqui. Então,
E cumprimento os presidentes das subseções, na verdade, eu vou cumprimentar aqui toda a diretoria e os presidentes na pessoa da vice-presidente aqui, doutora Andréia Castro Alves, todos os membros aqui da comissão, que tenho um carinho enorme por todos vocês, que sempre me abrem as portas quando eu estou presente nas subseções. E cumprimento os alunos, logicamente, aqui da pós-graduação, os alunos da graduação, e tenho certeza absoluta que vocês sairão daqui encantados com a palestra do desembargador Dr. Valdir Florindo. Não havia nome melhor para encerrar esse brilhante curso de pós-graduação. Então, parabéns, professor Gilberto, por nos proporcionar esse momento incrível que é ter a oportunidade de te ouvir, professor. Muito obrigada. Aproveitem, pessoal. E, derradeiramente, eu transfiro a direção dos trabalhos ao nosso querido professor Marcelo Mauad, como eu disse, professor de todos nós, né, com o qual nós aprendemos a cada dia meandros do direito do trabalho, sob o ponto de vista que só aqueles que conhecem a prática cotidiana, em especial da advocacia trabalhista, e mais do que isso, conhece a advocacia trabalhista na prática e na teoria, tanto no que se refere ao direito individual quanto ao direito coletivo. Então, é um privilégio para a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo ter sido dirigida por 8 anos pelo professor Marcelo Mauad e contar com o professor no quadro de titulares há tantos e tantos anos. Professor, minhas homenagens e transfiro o comando dos trabalhos à Vossa Excelência. Obrigado. Boa noite a todas e todos. Prazer estar aqui com vocês, uma honra, na verdade, né? Ter uma plenária, um público, uma participação tão qualificada, tão seleta como esta. Eu, de antemão, já quero chamar o meu querido amigo, desembargador Valdir Florindo, para compor a nossa mesa aqui. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer muito particularmente a todos vocês que aqui estão, que atenderam ao nosso convite, né, para esta aula aberta da pós-graduação e que também conta com a participação de alunos da nossa graduação, aos quais eu quero fazer um cumprimento muito particular, porque nós estamos no final do ano, né? Sabemos que está todo mundo sobrecarregado, com diversas atividades, mas, ao longo das últimas semanas, eu recebi vários pedidos de alunos, viu, professor Gilberto, que souberam da palestra do desembargador Valdir Florindo e solicitaram, então, esta possibilidade de participar do evento, né? E conseguimos, felizmente, organizar de modo que isso pudesse ser concretizado. Eu quero fazer um agradecimento muito especial aos meus queridos colegas e advogados e advogadas que aqui estão, e mencionar aqui na pessoa, fazer as homenagens, em particular, nas pessoas dos nossos representantes da OAB aqui de São Bernardo do Campo, meu querido amigo Luiz Ricardo Bertanha, que aqui está, uma salva de palmas. E a sua vice-presidente, a doutora Andréia de Castro Alves, também da nossa subseção aqui de São Bernardo do Campo. Em nome deles, eu quero externar aqui os meus mais sinceros agradecimentos ao doutor Tiago, doutor Renato, doutor Joselito, doutor Sérgio, doutor Ricardo, doutor João Paulo e a doutora Cristina. Sejam muito bem-vindos à casa, a nossa Direito de São Bernardo é uma casa de todos, por favor. Muito bem. Lembrar sempre que a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo prestigia e, mais do que isso, investe fortemente na formação de advogados e advogadas, né? Nós estamos entre as instituições, as faculdades de Direito no Brasil, poucas são as faculdades de Direito no Brasil, salvo engano, são em torno de 70 faculdades de Direito no Brasil, que têm todos os selos de qualidade da OAB, né? É bom lembrar que são mais de 1.100 faculdades de Direito no Brasil. E apenas 70 faculdades de Direito detêm o selo, todos os selos de qualidade da OAB, e a nossa Direito de São Bernardo está entre elas. Portanto, nós rendemos aqui as nossas
homenagens permanentes à nossa querida e prestigiada Ordem dos Advogados do Brasil. Muito bem, quero cumprimentar os integrantes da mesa, cumprimentar particularmente a nossa coordenadora da pós-graduação, a querida professora Thaís Cavalcante, cumprimentar o querido amigo professor Gilberto Maestro, a quem coube organizar esta aula de encerramento da turma, aula de encerramento do ano, né? Aula aberta da pós-graduação. O Gilberto, que nas últimas semanas cuidou dos detalhes, dos convites, e fez tudo, né? Acho que de manhã você ainda passou para dar uma varrida aqui. Você colou o reservado. O Gilberto correu atrás para viabilizar isso no final do ano, em meio à Copa do Mundo e tudo mais. Enfim, quero agradecer e cumprimentar também a presença da minha querida amiga professora Priscila Simonato, os acadêmicos da pós, da graduação, cumprimentar os queridos funcionários, sem os quais eventos como este não poderiam se realizar, e cumprimentar particularmente meu querido amigo de muitos anos, professor, desembargador Valdir Florindo. Se eu fosse ler o currículo do doutor Valdir Florindo aqui, eu ia levar algum tempo, né? Então, para evitar esse tipo de coisa, eu vou apenas destacar 2 ou 3 tópicos que são, a meu juízo, bastante marcantes e que revelam a qualidade do profissional, do especialista, do estudioso que nós temos nesta noite. Começando por dizer que é um ex-aluno, é um filho prestigiado e um filho querido da nossa Direito de São Bernardo, né? É dizer, não faz muito tempo ele estava aqui neste auditório, juntamente com seus colegas, também participando, assistindo e, enfim, se envolvendo nas atividades da nossa Direito de São Bernardo. Faz mais de 2 semanas isso já, né, Valdir? Quase. Tá. Exatamente. Muito bem. Além disso, foi advogado aqui na região, advogado militante na área trabalhista, coordenador do Departamento Jurídico dos Sindicatos Metalúrgicos do ABC durante alguns anos, né? Posteriormente, foi eleito, indicado e empossado no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, desembargador, portanto, do Tribunal aqui de São Paulo, onde agora, recentemente, concluiu o seu mandato de vice-presidente judicial da Corte e, além disto, foi presidente, é membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, Academia Nacional de Direito do Trabalho, né? O nome é brasileiro. Academia Brasileira de Direito do Trabalho, onde foi presidente da mais importante instituição acadêmica do direito do trabalho que nós temos no país. De modo que isso, por si só, já é suficiente para vocês terem uma dimensão da importância do privilégio de todos nós de contar com uma palestra, uma exposição, apresentar aqui a oportunidade de ouvir e assistir às pesquisas, os estudos do Dr. Valdir Florindo na nossa área do direito do trabalho. Bom, como não poderia deixar de ser, eu combinei com o desembargador Valdir Florindo, comentei que os alunos estariam aqui e tal, e combinei com ele muito gentilmente topou e me enviou 2 questões para os meus alunos que aqui estão, que eu espero que vocês respondam durante a palestra. O prazo é até amanhã para apresentar, mas já começou a rolar o prazo, já está começando o prazo. Eu vou ler rapidamente aqui para que vocês, por favor, tenham uma atenção especial em relação a elas. A primeira questão são 2. A primeira questão tem 25 linhas, mas eu vou ler mais rápido aqui, vai dar certo. Primeira questão. A reforma trabalhista que aconteceu ao longo de 2017, falamos muito sobre isso ao longo do ano, né? Alterou substancialmente a CLT, mas também sofreu inúmeras críticas, sob o argumento de que faltou o necessário diálogo com setores organizados da sociedade. O direito do trabalho está novamente no centro da preocupação com os novos rumos das relações de trabalho. Vem a pergunta. Qual o caminho apropriado para ajustar os interesses dos trabalhadores e empresários com as mudanças necessárias? Primeira pergunta. Segunda pergunta,
Vivemos um momento de mudanças na gestão do trabalho embalado pelo desenvolvimento tecnológico, resultando no crescimento vertiginoso do trabalho em plataformas digitais, com o surgimento dos motoristas vinculados a aplicativos. Contudo, inexiste uma regulamentação própria da matéria. Você considera importante e necessário que essa matéria seja disciplinada por lei, ou o atual cenário do direito do trabalho é suficiente para contemplar essa relação de intermediação digital? Aqui a segunda questão, portanto, relacionada às plataformas digitais, os contratos que são celebrados, etc. Muito bem. Sem mais delongas, e uma vez mais cumprimentando e agradecendo muito particularmente a presença aqui do desembargador Walter Florindo, eu passo a palavra para a sua palestra. Muito obrigado, querido. Vamos fazer a mesa? Você prefere? Eu prefiro para que ele possa, aí nós possamos também assistir de frente. Tranquilo, pode ser. Vamos lá. Vamos lá? Era uma vez, num mundo diferente do de hoje, bem distante mesmo do de hoje, havia um jovem que cursava a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, e eu assisti a essa cena, eu presenciei esse momento, que conta a história de um jovem estudante e um grande professor. Eu vou contar essa história a vocês porque isso marcou a minha vida naquela época. O ano era 1984, o DC, depois de Cristo, é claro, né? E tínhamos, à época, também a matéria de Direito do Trabalho, era o segundo ano, o professor Marcelo de Direito do Trabalho, e tinham dois professores chamados Ney Frederico Cano Martins e Bosco Araújo de Menezes, dois grandes professores de Direito do Trabalho desta casa, e grandes amigos também hoje. Falecido, o professor Ney já falecido. Mas esse jovem estudante ficou sabendo, pelo anúncio da faculdade aqui, de que viria um grande professor fazer uma palestra no auditório desta casa. Portanto, neste mesmo auditório que nós estamos aqui agora. E ele ficou ansioso, aguardando a chegada desse professor, dessa noite, para a palestra. E o professor era Amaury Mascaro Nascimento. Talvez um dos maiores nomes do direito do trabalho no Brasil. E falecido também já recentemente. E chegou a noite da palestra, esse jovem compareceu a essa palestra. Assistiu, estava lotado o auditório, e ele queria muito chegar perto do professor para pedir um autógrafo. Mas o professor, brilhante, jurista, ele foi muito assediado pelos alunos, pelos professores, por todos após a palestra, e até que o jovem consegue chegar perto do professor, e ele teria dito, professor Amaury, o senhor poderia dar um autógrafo no meu livro de iniciação ao direito do trabalho? O professor Amaury olha para ele e teria respondido, depois de ver aquele livro todo rabiscado, com orelha, todo rascunhado, enfim, ele vira para o aluno e teria dito, ok, meu jovem, mas qual o seu nome? E ele diz, meu nome é Valdir Florindo. Meu nome é Valdir Florindo. Eu peguei o autógrafo do professor Amaury e naquele momento o professor Amaury disse para mim, aqui nesse auditório, falou, meu jovem, siga em frente que nós nos encontraremos mais à frente. Foi um momento muito importante vivido aqui e eu só não sabia que o destino me reservara, professor Marcelo, presidir a mesma Academia Brasileira de Trabalho que à época presidia o professor Amaury Mascaro. À época ele era o presidente da Academia Nacional, que hoje é a Academia Brasileira de Trabalho. E eu não vou chorar para não borrar a maquiagem, porque fica difícil. Mas, e falando aqui para tantos professores, ilustres professores, nossas lideranças da região aqui, da Ordem dos Advogados, tantas personalidades, eu fico aqui a pensar o seguinte, que
nessa caminhada toda, às vezes eu acho que eu fui longe, até demais. Mas é isso. Esses são apenas... Esse é apenas um fragmento da minha história, e a minha história de vida é a história de um sonho que se realizou, e que nasceu aqui nesta casa. Mas cumprimento aqui meus professores, né, com muita alegria, cumprimento a doutora Thaís Cavalcante, professora coordenadora geral dos cursos de pós-graduação da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, cumprimento também os meus professores, Dr. Gilberto Caso Maestro, que é o coordenador do curso de pós das Relações de Trabalho da faculdade, um grande amigo. Cumprimento a professora Priscila Simonato, cumprimento o nosso professor de todos nós, professor Marcelo José Ladeira Mauad, e todo respeito é pouco para falar, né, com os senhores e com as senhoras, professores dessa casa. Meus carinhosos cumprimentos presenciais e agora não mais virtuais, a todas e a todos os alunos desta casa, né, deste curso de pós-graduação em Direito e Relações de Trabalho da faculdade. Cumprimento também os alunos da graduação que estão presentes aqui. E tem uma série de amigos, de colegas, de autoridades aqui que eu preciso também cumprimentar, né, como o nosso presidente da OAB de São Bernardo do Campo, Dr. Luiz Ricardo Bertanha, fui traído pelo subconsciente aqui, mas Luiz Ricardo Bertanha, a nossa vice-presidente da OAB de São Bernardo, Andréa de Castro Alves, o meu querido amigo, professor Tiago Menegaldo, também um grande amigo, Joselito de Paula, presidente da OAB de Mauá, e o Sérgio Ortiz também, presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB de Mauá, Ricardo Risk, que é o nosso presidente da OAB de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, é isso? Rio Grande da Serra. E João Paulo Borges Chagas, que preside a OAB de São Caetano do Sul aqui, também no ABC. Cristiano Madureira, que também preside a Comissão de Direito de Família da OAB de Diadema. E, com isso, também quero cumprimentar a todos que estão aqui presentes nesse auditório. Tenho amigos aqui, estou vendo também familiares aqui, minha mulher está sentada aqui na plateia também, né? Então, preciso cumprimentar a todos indistintamente. Mas, participando de um evento na OAB de Santo André, no dia 5 de agosto, uma sexta-feira, portanto, recentemente, encontrei com o professor Gilberto e ele me fez esse gentil convite. Que eu fiquei muito feliz. E minhas palavras aqui, então, inicialmente, são de agradecimentos, e eu devo dizer que estou muito feliz mesmo com esse convite. E nem sei se eu sou merecedor, mas tenho que agradecer mesmo. Eu já estive aqui inúmeras vezes, me alegro sempre em retornar a essa casa, e com isso, professor Marcelo, vou me reconectando com a minha história, que acabo de contar aqui recentemente. Eu vivo aqui esse momento, e o início revela isso, vivo aqui um Atlântico de emoções nesse momento. Eu não sou mais o jovem que passou por aqui, aquele jovem que passou por aqui, mas por aqui deixei os melhores anos de minha vida, né? De sonhos, de expectativas, de entrega, de aspiração, de convívio, de alegria, de dedicação, todos esses mistérios, professor Gilberto, esses mistérios do nosso tempo. E lembro-me das dificuldades que enfrentei aqui como estudante, lembro-me muito bem, para compreender aquelas disciplinas todas, e eu as resolvia de modo muito profundo. Eu pedia sempre a ajuda para Nossa Senhora do Direito, e ela sempre me ajudou. Então, aqui eu fiz vínculos com pessoas, sabe, que nutro relação até os dias de hoje, e me sinto acolhido sempre que retorno aqui, professor Marcelo, né, professora Thaís, sempre que retorno aqui. Eu estava pensando até em como agradecer. E eu não sei bem como agradecer, mas me lembro de uma história que já contei em outros locais também, quando foram homenagear, né, uma certa ocasião, foram homenagear o inventor do dicionário, e ele virou para a plateia e simplesmente disse que não tinha palavras para agradecer. E aí imagina se eu as teria aqui nesse momento, né? Mas eu iniciei descumprindo o protocolo, tenho consciência disso, mas acredite a emoção de retornar à minha casa
E doravante, naquilo que faltar em protocolo, professor Gilberto, eu compenso no respeito, no carinho que nutro por todos aqui presentes. E alegram-me as emoções que se assoreiam de mim nesse instante, diante de tamanha importância, né? Tamanha missão que estou a cumprir nesse momento. Estou mesmo profundamente honrado por estar aqui, profundamente honrado. Mas, para começar essa minha breve fala, eu, nesta casa, nesse curso de pós-graduação, especialmente, lembrei-me de uma história antiga e pensei em contá-la neste momento, aqui no pentagrama das nossas existências. É uma pequena história, uma espécie de um conto para todos que decidiram cursar Direito. E lembro-me de ter contado, numa manhã de sábado, num evento em São Roque, aqui perto, um evento de magistrados, que participo sempre, e também ter contado essa mesma história recentemente na posse da diretoria da OAB de Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, que o presidente está aqui presente, né? Ricardo Nix. E penso que seria uma ótima reflexão para esse momento. Daí pretendo contá-la também. A história fala o seguinte, sobre a busca da verdade, né? Mas o que é a verdade? Disse o governador da Judéia, Pôncio Pilatos, né, para Jesus de Nazaré, sem perder tempo para receber uma resposta. E essa pergunta vem sendo feita a partir de então, através dos séculos. A história diz o seguinte, que um angustiado buscador da verdade estudou filosofia e perdeu o juízo. Depois estudou teologia e perdeu a fé. Depois estudou história e perdeu a memória. Então estudou psicologia, sociologia, antropologia e perdeu o amor ao próximo. E finalmente estudou direito e perdeu tempo. Quando eu li essa história, essa tremenda história, que de certa maneira também recebi de um grande amigo, eu pensei, poxa, mas que piada inteligente, né? Bem-humorada sobre o estudo do direito. E depois pus-me a refletir. E descobri que, como toda história, existe um paradoxo, existe uma moral. E o paradoxo é que isso que parece uma piada, na verdade, é uma reivindicação de direito. Mas por quê? Porque o direito, o estudo do direito, a sua abordagem, é, acima de tudo, uma expressão de esperança. Esperança, como diz o professor Cortella, do verbo esperançar, e não esperança do verbo esperar. Esperança de uma convivência civilizada, sustentada pelo respeito pelas leis, pelas normas, pelas regras, sustentada pela democracia e pelo amor ao próximo. Essa esperança, como toda esperança, diferentemente das ilusões, é construída com razão, com juízo, com fé, com compromisso e com memória. Então, a moral da história é o seguinte, aquele que perdeu a razão, que não tem fé, que padece dessa doença de falta de memória, que não tem amor ao próximo, é melhor que não estude direito, porque vai perder o seu tempo. E por que estou começando essa história com uma maneira de refletir? Porque estamos aqui nessa casa, né, nessa faculdade, que vive e que pulsa direito, e que tem compromisso, né, com o próximo e com a sua formação profissional. E, de fato, os professores aqui, carregados de experiência, já mostraram que têm juízo e que não perdem tempo. Aqui cursamos direito, cursamos pós-graduação de direito e nos tornamos advogados, procuradores, juízes, professores. Mas, senhoras e senhores, minhas professoras, meus professores, isso é somente uma nomenclatura. Francamente, somente uma nomenclatura. E quero com isso expressar o meu sentimento de que somos todos profissionais do direito, né? As faculdades que cursamos são as mesmas, os professores são os mesmos, os livros são os mesmos, os bancos, no sentido físico, acadêmico, são os mesmos, os instrumentos de luta são os mesmos, o local de trabalho é sempre em comum, se encontra nos mesmos auditórios forenses, o ideal é o mesmo. Me refiro aqui ao ideal da verdade, ao ideal de justiça, é claro. Somos filhos da mesma Têmis. E ela sabe disso, apesar dos olhos vendados, mas ela sabe disso. E, aliás, deveriam retirar aquela venda, até para que ela possa enxergar a todos os filhos, né, sem nenhum problema. Mas é uma comunidade jurídica que tem que conviver de modo harmonioso. E isso é fundamental. E isso é o mais relevante. Mas, professor Gilberto, o tema que me foi proposto é o mundo do trabalho no horizonte de nossas existências e o direito das condições de trabalho.
Bem, há aqui um tema, um espaço para um mosaico de assuntos relacionados ao dia do trabalho. E aqui nós precisamos pensar com a mente alargada sobre essa matéria. E não estou aqui para convencê-los de nada, absolutamente, são todos profissionais, são estudantes, já fizeram sua leitura, já tiraram suas conclusões, concordem comigo ou discordem, mas pelo menos, né, vão refletir sobre esse assunto, né, juntamente comigo. Eu falei nessa casa recentemente não, mas foi dia 24 de outubro de 2020, era um sábado pela manhã, falei sobre a reforma trabalhista, quando ela completava 3 anos, né, da reforma. E eu vejo que essa reforma sobreviveu mais 2 anos. Estamos completando 5 anos da reforma, no dia 11 passado, completamos 5 anos. Uma reforma, assim, tempestuosa, se é que eu posso afirmar. E eu busquei na memória o que falei naquela época, professor Marcelo, para que não repita aqui essa noite. Mas devo dizer que vivemos momentos difíceis, dificílimos do direito do trabalho. Agora, sobre a reforma, há um assunto aqui, inicialmente, professor Gilberto, que eu julgo importante aqui expressar. E eu vou tratar de aspectos políticos e jurídicos simultaneamente, porque eles estão ligados. Não é possível falar de uma reforma desta magnitude sem ter presente aspectos também políticos, né? Na época da reforma, em 2016, começou em dezembro de 2017, o ano 2017 passou pela Câmara e no Senado Federal a questão ficou com o senador Romero Jucá, que foi, na verdade, o líder do governo, era o líder do governo e relator da reforma trabalhista no Senado Federal. E essa reforma mobilizou o Senado ao longo de 2017, pelo menos no período em que ela tramitou lá, em termos de projeto. E a primeira comissão que apreciou o projeto no Senado Federal foi a Comissão de Assuntos Econômicos. Ela voltou a essa questão, esse projeto, em apenas 2 semanas. E foi uma proposta, um projeto discutido na Comissão de Assuntos Econômicos, que inclusive foi derrotado. O projeto foi derrotado. Por 10-9, aprovado um substitutivo do senador à época, senador Magno Malta. A preocupação do governo foi tamanha porque essa votação na Comissão de Assuntos Econômicos aconteceu na manhã do dia 20/6. A votação foi 10-9. No mesmo dia, na tarde do dia 20/6 de 2017, o relator, né, no Senado Federal, líder do governo, apresentou um parecer favorável à proposta. Então, o assunto depois foi para a Comissão de Constituição e Justiça, que hoje é Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Mas foi para a Comissão de Constituição e Justiça na noite de 28/6, uma semana apenas, ela confirmou o texto. Portanto, foi aprovado o texto. O caminho, então, agora qual era? Né? Após a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça. O caminho era o plenário. E assim foi em regime de urgência. A votação foi marcada para a noite do dia 11 de julho de 2017 e o senador Romero Jucá defende a proposta na tribuna, defende a aprovação daquele projeto na tribuna e afirmou o seguinte, me lembro muito bem disso, ele afirmou o seguinte, é um orador, estava com o projeto na mão, afirmou, defendendo o projeto, mas afirmou que tinham pontos inconstitucionais na reforma. Mas defendeu a aprovação do projeto mesmo assim. E anunciou que, ao defender a aprovação, que o governo faria, aspas, alguns ajustes, fecho aspas, alguns ajustes, no texto após a sanção. Então, a reforma foi aprovada, foram 50 votos a favor e 26 contrários. Estou fazendo esse caminho todo para mostrar exatamente o que aconteceu. O mote da reforma trabalhista à época foi a modernização das relações, né? E com isso também a criação de novos postos de trabalho. O projeto foi sancionado em 13 de julho, portanto, em menos de 48 horas após a aprovação no plenário do Senado Federal. Uma rapidez. Esses assuntos... mas a reforma, esses assuntos dependiam ainda de uma medida provisória, que foi a medida provisória 808 de 2017, que alterava 17 artigos daquela reforma. Vários pontos. Ou seja, uma medida provisória prometida pelo governo federal, pelo presidente da República, né, já mudaria pontos daquela reforma que nem estava ainda aprovada. Olha que operação curiosa. No dia 11/11, entra em vigor, 120 dias após a sanção, entra em vigência, teve um período de vacatio leges aí,
120 dias. Vigência da reforma trabalhista, 11 de novembro. Vigência da MP, medida provisória 808, 14 de novembro. Então, olha só o que disse a MP 808 de 2017. Ela veio para, aspas, ela veio para aprimorar dispositivos pontuais. Fecho aspas. Que coisa linda, né? Que sensibilidade do legislador, que primor de redação, aprimorar dispositivos pontuais. O professor Davi, ele já falou algumas vezes que ele adora o caput do artigo 7º, né, que diz que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a sua melhoria da condição social. Realmente é sensacional o caput desse artigo 7º. Ele, inclusive, quer fazer uma música, uma letra com isso. Eu ia até sugerir, professor Davi, que a gente acrescentasse nessa letra, né, escrevendo também essa questão da medida provisória, ou seja, aprimorar dispositivos pontuais. Que sensacional isso, essa sacada do legislador, né? Mas a sugestão foi lançada aqui, o professor Davi hoje não pôde vir, ele me ligou, disse que não poderia vir. Eu até pensei um tempo atrás de pedir ao Rolando Boldrin para nos ajudar a construir essa letra, mas ele acaba de falecer dia 9 de novembro, então não vai ser possível, né? Mas fica a sugestão. A medida provisória perdeu a validade. O Congresso não se importou com isso, não aprovou, não discutiu, não transformou em lei. Em 24 e 23 de abril de 2018, teve sua urgência encerrada. Então, vejam, por não se transformar em lei, todas as alterações que a MP, né, trouxe não possuíam mais eficácia. Aquela promessa que foi feita para aprovar o projeto, porque a medida traria algumas questões pontuais, a medida deixou de existir. Então, serviu apenas para as questões dos contratos naquele período em que vigeu, de novembro de 2017 até abril de 2018. Então, o último caminho das comissões é a Comissão de Constituição e Justiça. O que aconteceu? Que avalia o quê? Se o projeto está de acordo com a Constituição Federal. É isso que deveria, ou pelo menos, penso que deve ter feito, mas isso é o papel da Comissão de Justiça. Essa comissão do Senado, e também assim nas casas legislativas, de modo geral, tem a competência de apreciar todos os projetos que lá tramitam. Naturalmente, apenas antes que sejam levados ao plenário, como aconteceu no Senado Federal. Então, a comissão deveria avaliar os aspectos constitucional, legal, jurídico das propostas. É assim que acontece. Essas análises são chamadas de admissibilidade dos projetos. Então, esse é o papel da Comissão de Constituição e Justiça. E vejam que também a Comissão de Constituição e Justiça na Câmara aprovou o mesmo projeto. Então, passou nas duas comissões. Ora, por ser inconstitucional, segundo o próprio líder de governo e relator do projeto, não deveria ser admitido. Deveria ser arquivado, mas não foi. E assim foi a plenário. Ou seja, já se disse, eu já disse aqui que a rapidez foi supersônica, né, Marcelo? Eu vou mudar, pedir licença para mudar. Foi hipersônica, foi ultrassônica, sabe? Isso também aconteceu na Câmara, a mesma velocidade. O relator da Câmara, se devem lembrar, era o deputado Rogério Marinho, muito habilidoso, muito preparado na época, debates ao vivo no Roda Viva sobre o projeto. E, por que eu estou dizendo isso? Ficava um parênteses aqui. À época, a oposição, que teve 26 votos contrários, mas vencida na votação, a oposição trabalhou muito para que os relatores desses projetos, na Câmara e, portanto, no Senado, não conseguissem apoio popular nas próximas eleições. E olha só o que aconteceu. Note que em 2018, Rogério Marinho não se elege para a Câmara pelo seu estado, que é o Rio Grande do Norte. E eu estive no Rio Grande do Norte, estava lá, eu lembro da insatisfação do deputado por não conseguir a reeleição. Foi o preço. Romero Jucá, por exemplo, senador muito importante, estratégico, e não conseguiu disputa para o Senado por 2 vezes a partir de 2018. Fecha aqui o parênteses. Claro que hoje o deputado Rogério Marinho foi eleito senador e, antes disso, ministro do atual governo. Então, essa reforma, professor Gilberto, padece desse vício. A meu juízo, padece desse vício. Irregular, portanto, o processo legislativo quanto a essa reforma. Isso coloca em xeque a constitucionalidade da reforma. E eu fico a pensar, será que mentiram para nós sobre esse assunto?
sabe? Eu tenho para mim que nesse cenário fabricou-se mais Pinóquio do que Gepeto seria capaz, sabe? Eu penso também que, quanto aos direitos existentes, a gente tem perdido nos últimos anos, fração por fração, sobre essa reforma. E o que sempre fez e fazia a legislação trabalhista dar certo nos planos internacional e nacional era a composição tripartite. Quer dizer, a participação dos atores sociais envolvidos, né, nas iniciativas, nos debates, nas soluções. E, atualmente, as alterações, vou falar de uma maneira muito prosaica aqui, mas tem vindo de cima para baixo. É isso que tem acontecido, sem a participação efetiva dos atores sociais a que me referi ainda há pouco aqui. E daí o alto grau de rejeição. Daí também o equívoco de uma visão unilateral e também um déficit de qualidade desses projetos. Eu acho que nós vivemos num país democrático, então eu penso que a discordância e a crítica são bem sagradas da nossa democracia. Não posso falar tranquilamente aqui, mas eu acho que ainda não aprenderam a dialogar. Isso é cultural, isso é cultural. No caso da CLT original, por exemplo, oriunda de uma ditadura civil, ela teve, pelo menos, o mérito de seguir as recomendações e também as convenções da OIT, né? E isso trazia um conteúdo tripartite, sabe? O Arnaldo Susequinde, o ministro Arnaldo Susequinde, que foi o primeiro presidente da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, talvez o maior nome de direito do trabalho que nós já tivemos, acho que ninguém foi maior que Arnaldo Susequinde no direito do trabalho, mas ele, naqueles grandes congressos de São Paulo, da LTR, e todos que eu, Marcelo e muitos dos senhores tiveram a oportunidade de participar, ele não perdia a oportunidade de esclarecer que a CLT foi formada pela adição da legislação da véspera com as recomendações e convenções da OIT e a doutrina social da Igreja. E ele se referia à encíclica papal Rerum Novarum, de 1º de maio de 1891. As últimas reformas trabalhistas padecem desse vício, efetivamente. E as tentativas anteriores, que assim foram participativas, em graus variados, simplesmente não vingaram. Não vingaram. Então, é preciso resgatar a capacidade de diálogo social, de interlocução. A reforma trabalhista não só não teve o diálogo social, e isso é grave, como também o processo legislativo, que eu acabei de dizer, foi irregular. Foi irregular. Sim, mas, Valdir, foi realizado por um congresso. Claro, eu sei, foi. Mas foi imposto por uma maioria muito momentânea naquela questão. E um dia me perguntaram, Valdir, como é que você... O que suprimiu, afinal de contas? O que a reforma suprimiu? Eu pensei 2 vezes, não me hesitei em dizer. Suprimiu o diálogo. Suprimiu o diálogo. Começo por aí. Ora, mas o que fez com os sindicatos, por exemplo? Naquele momento, né? Suprimiu a contratação obrigatória de uma hora para outra. Eu não estou aqui a defender a condição sindical, nem preciso disso. Mas tinha que ter uma transição, né? Se o regime estava aqui há tanto tempo, por que terminá-lo de repente, né? Eliminou bases, estimulou a competitividade individual, no contramão da história do direito sindical. Eu aprendi que no tempo de escola, quando eu aprendi algo que em português chamamos de pronomes, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, eu tenho descoberto que a nossa geração tem usado mais os singulares eu, tu, ele, do que nós, vós, eles, que, para mim, são muito mais interessantes. Na verdade, essa reforma buscou deslegitimar, nesse cenário, os sindicatos, retirando a sua interlocução, né? E penso que houve uma maior ingerência do capital aqui. Não tenho dúvida disso. E penso que essa foi a expressão máxima dessa ideia de reforma trabalhista. E falo aqui, senhores, de modo muito consciente, de modo muito responsável, mas o senhor me perguntaria, mas qual a receita? Bom, eu não sei ao certo qual a receita. Francamente, eu não sei, mas até porque eu não tenho resposta para tudo nesse quesito. Mas eu tenho receio de pessoas que têm resposta para tudo, sabe? Eu tenho um pouco de preocupação. Eu mesmo tenho mais dúvidas do que certezas. Mas eu diria o seguinte, muito cuidado, mas se ouvir as pessoas, a probabilidade de errar é menor. É menor. Não ouça e terá problema. Criticaram muito a Justiça do Trabalho, por exemplo, que é a justiça que foi criada para resolver, ou pelo menos, né, apreciar as questões que nascem ou se originam nas relações de trabalho. Criticaram muito, tentaram terminar com ela. Recentemente mexeram no orçamento da justiça para inviabilizar o seu funcionamento.
bobagem. O Justiça do Trabalho continua e todas as vezes em que tentaram extinguir a Justiça do Trabalho, ela acabou saindo fortalecida. E para isso basta ver o acréscimo de competência que ela teve com a emenda constitucional 45 e que não tinha antes. Então, competência absoluta é poder. E a Justiça do Trabalho passou a ter competência absoluta em relação às questões acidentárias e outras que não tinha até então. Então, na verdade, nunca a ouviram de modo adequado. Eu penso, portanto, que ouvir as partes é de extraordinária importância nesse cenário. E eu estou dizendo isso porque em casa eu tenho alguns discos lá, eu tenho uns LPs grandão assim, não era aqueles discos grandão assim, e aqueles LPs, eu gosto muito, Marcelo, daqueles LPs. E por que eu gosto? E o que eu sempre achei fundamental? Porque eles têm dois lados, e eu costumo ouvir os dois lados. Sabe? Aprendi a falar, mas aprendi também, e fui ensinado a ouvir as pessoas. As minhas ações revelam isso, revelam sempre um sentimento de oitiva das pessoas. A solução dos problemas, muitas vezes, está na escuta. Na escuta. Sabemos sobre direito, mas também sabemos sobre sentimento, sabe? Sentimento das pessoas que aguardam uma justiça. Às vezes as pessoas, elas precisam ser ouvidas, sabe? Pessoas têm problemas. Pessoas têm problemas. Se resolvermos problemas entre as pessoas, a gente às vezes resolve até os processos jurídicos. Professora Priscila Simonato. Resolvemos até. A mediação nos ensina isso, a mediação pública me ensinou isso também. E penso que o ambiente para uma reforma é um espaço de fala, sim, mas é também um espaço de escuta, fundamentalmente. Eu penso, então, que revogar essa legislação não é o caminho, sabe? Isso não devolve a lei anterior, no sentido de represtinar, né, que é a nossa represtinação. A lei que deixa de vigorar, por exemplo, não traz automaticamente a vigência da lei que ela revogou, no sentido de represtiná-la. E isso está onde? Está no artigo 2º, parágrafo 3º da nossa lei de introdução às normas do direito brasileiro, né? Então, represtinar é tornar a vigorar. Na verdade, eu penso que nós precisamos de uma nova disciplina sobre esse assunto. Uma nova reforma trabalhista, mas com diálogo com a sociedade. Espaço tripartite e negociação, espaço tripartite de diálogo e negociação sindical, eu refiro-me aqui a um tripartismo clássico, sabe? Executivo, centrais sindicais e as confederações empresariais. Esse, para mim, é o locus, sabe? É o locus para os caminhos, né, das relações de trabalho. Na concepção da OIT, por exemplo, o diálogo social é uma via fundamental para promover consensos via participação democrática dos principais atores do mundo do trabalho. Então, é necessário um olhar à atual reconfiguração do mercado de trabalho, sabe? Um olhar a esse ecossistema que é a nossa relação de trabalho, com muitos acontecimentos, mudanças, nosso ecossistema. Incorporar, sabe, todos os trabalhadores e trabalhadoras, independente do vínculo. A Constituição Federal é e deve ser o norte para esse caminho. Garantia e promoção dos respeitos aos direitos e os princípios fundamentais no trabalho. As negociações coletivas, elas devem prevalecer, sim, mas com objetivo, sempre, né? E não estou aqui a ensinar os senhores sabem, mas sempre com o objetivo de ampliar os direitos e de não retirá-los. Refiro-me aos direitos assegurados pela Constituição Federal e pelas leis. Eu não vou utilizar a expressão negociado sobre o legislado, porque isso é importante, mas já atrapalhou tanto nos últimos tempos, sobretudo nessa pós-reforma, sabe? Eu não considero conveniente, em todo momento, tratar do negociado sobre o legislado, porque essa é uma conotação da última reforma. Isso, no momento, tem mais atrapalhado do que ajudado nesse cenário, porque martelou-se muito esse assunto de o negociado prevalece sobre o legislado, que quem não é o caso dos senhores, mas quem não é da área, começa a imaginar que isso é verdade, que isso é absoluto, e não é. A autonomia privada negocial, ou autonomia privada coletiva, também conhecida, é um princípio complexo, sabe? E tem nos exigido a cada dia
uma reflexão sobre esses novos tempos. Então, pensar que isso é absoluto é um absurdo, é um perigo. Então, a reforma tratou diretamente de dizer, sabe, fez um rol assim dos assuntos que são autorizados e que não são autorizados pela autonomia privada coletiva. E assim, num voo panorâmico, eu poderia dizer que no 611A, que foi introduzido pela reforma, está lá a série de direitos que podem ser negociados, que podem ser autorizados. Quais são? Jornadas, banco de horas, intervalo, estou aqui lendo exatamente isso. O PCS, o Plano de Cargo e Salário, que agora não precisa mais ter um depósito no setor administrativo, porque também não tinha mais Ministério do Trabalho, que foi extinto. Né? Então, a teletrabalho, intermitência, insalubridade, PLR, ao passo que o 611B, também introduzido por essa reforma, um rol, né, proíbe a prevalência. Ou seja, prevalece sempre a legislação. Proíbe o quê? Não se pode negociar o direito de greve, depósito de garantia, salário mínimo, remuneração, trabalho noturno, licença maternidade, e por aí vai. E por aí vai, não preciso... Né? Mas o Nietzsche, um poeta e filósofo alemão contemporâneo, ele diz o seguinte: quando você olha para um abismo, ele olha para você. Se você ficar olhando muito tempo para um abismo ou para alguma coisa, ele vai olhar para você. Se você ficar olhando muito tempo para o instrumento coletivo, para o negociado, chega uma hora que ele olha para você e aí a gente vai acabar acreditando que ele é absoluto mesmo. É importante, mas ele tem o espaço dele também num regime democrático que nós sabemos. Precisamos, nesse cenário, considerar a importância da lei. Lei que respeita todo o processo de elaboração com a participação social. Uma lei num país democrático como é o Brasil, né, não é apenas um comando. A lei é fonte de educação social. Né? Então, o instrumento coletivo revela o quê? O êxito, né, espelha o quê? A negociação coletiva, né, realizada. Então, mas afinal de contas, Valdir, qual que vale? A lei ou o acordo? Ou o instrumento coletivo, que é o acordo e convenção coletiva, né? Eu diria o seguinte: os dois instrumentos valem. As duas hipóteses valem. Contudo, desde que o acordo coletivo, ou a convenção coletiva, assegure melhores condições sociais. Basta fazer uma leitura ao caput do artigo 7º da Constituição Federal. Não dá para fugir do artigo 7º. Né? Então, no sentido do quê? De ampliar os direitos, né? Ou então assegurando alguma condição que atenda à sociedade como um todo. Retirar direitos, eu não vejo vantagem nisso. Houvesse uma maior vantagem, o resto do mundo tê-la-ia feito. Tê-la-ia retirado. Eu não vejo essa experiência. Agora, vamos pensar numa situação aqui. Um direito, um benefício é criado por lei, né? Num debate com o Congresso Nacional. Criado por lei. Aí vem um instrumento coletivo, um acordo, uma convenção, e retira isso. Isso é uma inversão completa da lógica democrática. Uma vez me perguntaram: Valdir, como é que você vê essa questão de retirada de direito? Eu respondi: eu vejo com meus olhos. E olha que eu já vi bastante, hein? Já vi bastante disso. Né? Houvesse uma vantagem, o Brasil teria copiado esse modelo. Não vejo importância nisso, não vejo caminho para isso. Eu penso que, para o instrumento coletivo, aqueles que estudam mais presentemente o direito coletivo do trabalho, ele serve para duas situações relevantes. É claro que você coloca tudo isso numa só hipótese, mas eu costumo desmembrar em duas situações para o instrumento coletivo. Primeiro, criar direitos, né, ou benefícios, suplantar o que está previsto legalmente. Essa é a função, sabe? Por isso são fontes formais do direito. Por isso, representam o quê? A exteriorização das normas jurídicas. É dizer, é o caráter jurigêneo da norma, caráter criador da norma. E a segunda hipótese é flexibilizar o direito já existente. Você parte de um direito existente, de um benefício que já existe, e você flexibiliza. Vamos imaginar uma empresa que está com dificuldade e pretende encerrar suas atividades, e aí ela consegue conversar, consegue dialogar, tem uma abertura com os trabalhadores. Olha, eu vou ter que fechar. Bom, mas é uma questão social muito grave, porque são muitos trabalhadores, envolve família, município, enfim, expectativas de vida e tudo mais. Então, vamos conversar. Para que eu consiga atravessar esse rio com crocodilos, eu preciso que você me ajude. Bom, mas tudo bem, então vamos atravessar para a gente chegar vivo do outro lado. E para isso eu preciso retirar algum benefício por algum período. Muito bem, depois a gente volta e estabelece uma forma de pagar o atrasado, mas vamos retirar, vamos suspender os benefícios por um período? Vamos.
Por outro lado, eu posso assegurar uma garantia de emprego para esses trabalhadores que vão junto comigo atravessar esse período. Esta é a contrapartida, que geralmente não vem acontecendo em alguns casos. Então, essa contrapartida revela que o instrumento atingiu sua finalidade. E depois, com a saúde restabelecida da empresa, os contratos todos vigendo, de certo, o instrumento atingiu um papel social. Isso é flexibilização. Flexibilização no sentido de adaptar a norma, não de retirar propriamente um direito. Então, e outra coisa também, precisamos retomar a manutenção da validade das normas coletivas até a celebração de novos acordos, que é o princípio da ultratividade da norma, né? Multimensionado princípio da ultratividade da norma, que consiste no quê? No prolongamento dos efeitos de uma norma, de um acordo coletivo, de uma convenção, para além do seu prazo de vigência. É isso. A ideia, sabe, é de que os instrumentos coletivos devem integrar os contratos de trabalho, mesmo após a sua vigência, até que nova negociação entre em vigor, para assim garantir o quê? Os direitos já estabelecidos no instrumento. Essa é uma conquista da luta sindical, né? Mas foi reconhecida pela súmula 277 do Tribunal Superior do Trabalho, em 2012, a partir da resolução 184 do Tribunal Superior do Trabalho. A súmula saiu de um lado e foi direto para o outro. O pêndulo foi assim, não ficou no meio termo, saiu de um lado para o outro. Já se disse muito que não podia a súmula ter essa alteração porque não havia precedentes. Na verdade, talvez o processo todo de discussão dessa súmula não tenha sido formalizado, talvez, mas que haviam precedentes, que haviam julgamentos da seção de dissídio coletivos nesta linha, neste caminho, e esse foi o caminho da súmula 277 à época, assegurando o quê? A ultratividade da norma, né? Então, só que o Supremo Tribunal Federal, por maioria, considerou essa prática inconstitucional. Portanto, essa súmula foi inconstitucional. E a Lei 13.467 de 2017, que é a lei da reforma trabalhista, ela vetou expressamente essa ultratividade. Está ali alocado no artigo 614, parágrafo 3º da CLT. Então, ora, uma empresa que tem negociado uma cláusula com os trabalhadores por décadas, professora Priscila, qual a razão para não valer mais de uma hora para outra? Qual a razão? Para prejudicar alguém? Eu custa acreditar nisso. Não vale mais de uma hora para outra, por quê? Não se pretende negociar mais essa questão? Uma vez eu presidia uma audiência de dissídio coletivo de greve aqui no Tribunal de São Paulo, né? A função do vice-presidente judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região tem 7 secretarias, mas a Secretaria de Dissídios Coletivos é subordinada ao vice-presidente judicial. E eu presidia uma audiência de dissídio coletivo de greve. Era uma questão muito séria, os trabalhadores em greve, e exatamente por conta de algumas cláusulas, mas fundamentalmente por conta de uma cláusula que era a questão mais grave naquele momento do conflito. E eu já tinha observado isso, é claro, e durante a audiência você tem que buscar com que as partes se conciliem, mas se as partes não se conciliarem, vocês têm que estar preparados para instruir o processo, porque ele tem que ser levado a julgamento. É um dissídio coletivo que deve ser submetido a julgamento. E eu percebi que o empresário estava na audiência, junto com os advogados habilidosos, diga-se de passagem, e, dado momento, peguei e me dirigi direto ao empresário. Fiz uma pergunta direta para ele. Eu falei assim, o que aconteceu? Essa cláusula tem quase 2 décadas de vigência, ela não tem mais importância? Não vale mais? O que aconteceu? O empresário ficou meio assustado porque não achou que eu perguntaria diretamente a ele. Ele falou somente do custo, associou a sua questão somente do custo daquela cláusula. Bom, na verdade, depois eu observei o seguinte, não foi possível a conciliação, eu observei mesmo que o custo foi de uma greve de muitos dias na empresa, e essa cláusula foi a julgamento, esse dissídio foi a julgamento, e essa cláusula acabou sendo mantida no julgamento para a seção que julga, que é a seção especializada em dissídios coletivos do tribunal, que manteve a cláusula porque era uma cláusula pré-existente, portanto já existia há muito tempo. E acabou valendo. Então, aquilo que foi uma conquista dos trabalhadores, aquilo foi uma conquista dos trabalhadores, deu estabilidade às relações por mais de uma década.
E eu observei, durante a conciliação e tudo, de que não era algo que estava demais naquele instrumento coletivo. E naquele momento eu me lembrei, e minha memória me traz agora o seguinte, aquela música do Martim da Vila, né? Segure tudo. Eu lembrei, segure tudo que for conquistado, segure tudo que não for demais. Mas não valeu para esse caso, né? O trabalho, para dizer o seguinte, que o trabalho é o eixo estruturante do desenvolvimento econômico. Como imaginar numa sociedade capitalista erradicar a pobreza e superar a desigualdade do seu trabalho? Não tem como. Retirando direitos, piora, precariza ainda mais. Então, é fundamental construir aqui uma agenda que pense o trabalho em todas as suas expressões, professor Marcelo. Fortalecer esse caminho, isso é um vetor de transformação social. E pensar numa representação sindical que incorpore as novas formas de emprego e trabalho, sabe? É imenso esse desafio. Se é correto afirmar que as tecnologias provocam mudanças, e é correto afirmar, também é correto afirmar que as formas como o trabalho deve ser organizado estão em mudança, estão em disputa. Não é? Então, o capital ele se organiza muito bem. Muito bem. O trabalho, os trabalhadores, através de suas representações, também devem se organizar. Devem se organizar. É preciso organizar-se e planejar o futuro nesse momento. A deterioração das condições de trabalho contribui para fragilizar as organizações sindicais, impacta as negociações coletivas. Olha só, a indenização tarifada do dano moral, associada ao salário contratual da ofendida, é uma questão que me chama muita atenção. Eu nunca falei sobre isso, também nunca ouvi ninguém falar e não lembro ter lido sobre isso, mas uma reflexão que fiz e trago para todos aqui, vejam só a questão. E isso é prejudicial em todos os sentidos. O que diz a reforma trabalhista nesse cenário é o seguinte: vamos tabelar o sofrimento humano, porque foi tabelado. Talvez um animal você não tabele porque ele tem a sua importância no cenário dele ou outros, mas aqui o ser humano foi tabelado o seu sofrimento. Tabelado com base no seu próprio salário, né? Então, ao classificar as ofensas com base na gravidade do dano causado em percentuais do salário recebido, provoca desigualdades maiores entre altos e baixos salários. Atribuído o quê? Indenizações diferenciadas nesse cenário. Bom, até aí, não tem novidade, não tem sabor de novidade que eu estou dizendo. Estão cansados de ver isso, né? Mas veja só essa questão em relação às mulheres. Em relação às mulheres, é ainda mais nociva. Recebem salários menores, tornam-se alvos das práticas de violência moral, que resultam em indenizações. Então, eu exemplifico. As mulheres ganham cerca de 20,5% menos que os homens no Brasil. E a diferença salarial entre gêneros segue neste patamar elevado, mesmo quando se comparado com um trabalhador do mesmo perfil de escolaridade e idade e na mesma categoria de ocupação. É, na verdade, o que mostra um levantamento de consultoria e dados, né, com base na Pesquisa Nacional de Amostragem do próprio IBGE. Vejam só, uma mesma ofensa, raciocinem comigo, e diga se eu estou equivocado aqui, mas uma mesma ofensa praticada no mesmo local, na mesma ocupação, a um homem e uma mulher, se considerarmos leve, média, grave ou gravíssimo, até porque o legislador não diz quando é grave, quando é média, não diz. A gente tem que ter imaginação para saber o que ele, né, gostaria eu teria dito. Mas o ofendido ele terá uma indenização de 3, 5, 20 ou até 50 salários, respectivamente, de acordo com a lei, né, de acordo com a gradação da ofensa. Então, de acordo com essa gradação da ofensa, se a ofensa for média, nós temos o quê? Até 5 vezes o salário do contratado, no caso do ofendido. A mulher, de certo, receberá indenização menor pelo mesmo ato. Por quê? Porque será multiplicado sobre o seu salário e, em regra, será em torno de 20% menos que a indenização do homem. Exatamente isso. Não foi isso que a Constituição assegurou. Não foi isso que a Constituição afirmou, né? Desigualdade salarial entre gêneros ainda é um problema no Brasil. Problema sério no Brasil. É preciso levar o direito a sério. Por que eu frisei isso? Que esse é um tema do livro do professor Ronald Dworkin. O professor Ronald Dworkin tem um livro que chama Levando os Direitos a Sério. Muito importante.
Permita-me aqui uma nota, uma breve nota. O professor Durkheim, professor da Universidade de Oxford, da Universidade de Nova York também, ele foi um filósofo, um jurista americano, e foi muito influente na filosofia do direito. E ele defende que para que um regime político seja uma democracia, ele deve levar os direitos a sério. Então, ele desenvolve a partir daí uma teoria muito interessante, professor Gilberto. Eu não posso levar esse nosso direito a sério, nesse aspecto. Não posso levar a sério. A desigualdade está presente. Recebe salário menor e, diante de uma ofensa, uma exposição ao seu direito de personalidade, ainda receberá indenização inferior por ser mulher. Então, isso chega a ser uma afronta às mulheres, uma afronta à Constituição Federal e também ao seu sistema de distribuição de justiça social, que ela indica. Isso para não dizer, né, de mais evidente vício de inconstitucionalidade. E o que dizer do trabalho em plataformas digitais, sem regulação alguma, né, que são as novas morfologias do trabalho, né? Esse tipo de trabalho ele passou a ser ultimamente essencial para o estudo do direito do trabalho no Brasil e no mundo, especialmente. É o caso de Uber. Vamos falar do Uber, mas aqui propriamente, porque todos sabem. Uber ele pode ser até o trabalho de uma geração. É verdade, pode ser, muitos se utilizam disso, mas há a diminuição de renda. Isso preocupa. Há uma diminuição considerável de renda. Quer dizer, é um meio de trabalho, sim, mas está empobrecendo as pessoas. E para isso, basta observar o quê? Os indicadores da participação baixa do salário na renda nacional. Os dados do IPEA apontam isso. A participação do salário na economia do país perde a cada dia. Sabe? Isso é uma questão de dignidade. E dignidade, para mim, é uma palavra extensa. Extensa. Quer dizer, o trabalhador empregado precisa ter muito claro a presença importante do empresário e que a prosperidade econômica ela alimenta o progresso social. Agora, por seu turno também, o empregador, empresário, precisa ter ciência de que a elevação do poder aquisitivo dos trabalhadores como consumidores, né, a retribuição digna de sobrevivência, estimula a demanda e traz como resultado o aumento dos lucros. Isso é fato. Não sou eu que digo isso, são os economistas que falam isso. Leio bastante questões, né? Os economistas afirmam isso há décadas. Eu só não entendo aqueles gráficos que eles fazem, mas acho que é para não entender mesmo, porque se não entender, a gente começa a compreender outras coisas. Mas o professor Davi fala com bastante propriedade sobre esse assunto, né? Então, essa questão do trabalho em plataforma, senhores, precisa, pelo menos a meu juízo, é claro, precisa ser regulado, precisa ser disciplinado. Do contrário, é permitir a exploração do trabalho humano. É permitir. Muitas teses, muitas dissertações já expressam uma existência de uma pan-exploração. Exploração em todos os sentidos. E quando eu falo aqui de teses, dissertações, são trabalhos científicos que chegaram a essas conclusões, né? As pessoas estão trabalhando quando conseguem e quando podem, empobrecendo cada dia mais. Isso é um fato. Então, a quem interessa isso? Será que eu custo acreditar que isso interessa para a economia? Eu custo acreditar que isso interessa ao capital. Custo mesmo. E custo. Agora, para o capital, deve interessar, sim, um trabalho, assim, um trabalhador ganhando uma remuneração digna, sabe? Compatível com a sua sobrevivência. E isso, de certo, faz as coisas se movimentarem, faz a economia, né, girar a todo vapor. Isso aponta para uma necessidade de proteção social. E eu digo isso, professor Marcelo, professor de todos nós, né, professor Marcelo, digo isso, você observa uma tendência ao esvaziamento do valor social do trabalho nesse cenário. Para muitos é conhecido até como um capitalismo de plataforma. Sabe? As pessoas são submetidas a trabalhar sob uma dependência oculta. Afinal de contas, quem é o empregador? Eu não sei quem é o empregador, né? Eu digo isso pois os trabalhadores não podem subordinar-se a si próprio. Não podem. Sem endereço real, aprisionado aos algoritmos e às jornadas exaustivas. Eu não vou aqui nem, sabe, acrescentar os custos do seu trabalho, os carros e tudo mais, e os riscos de proteção à saúde e à segurança. Mas na pandemia houve uma expansão desta forma, sabe? A dos entregadores e motoristas
vinculados a aplicativos. E o argumento é assim, são empreendedores. Tudo bem, eu só não quero ser empreendedor nessa situação. Não quero mesmo, não, eu acho que eu não estou evoluído para isso ainda, né? Até porque quando eu conseguir, eu vou me aposentar, eu quero me aposentar, e depois que eu me aposentar, eu já tenho um caminho, eu já tenho um plano A e tenho até um plano B. O meu plano A é o seguinte, professor Marcelo, eu vou ficar em casa, tranquilo. E o plano B é o seguinte, não precisa, vai dar certo o plano A. E a gente resolve isso, né? Esse é um tema que desafia o direito, tem desafiado o direito do trabalho. Às vezes eu penso, sabe, que é preciso... A doutora Andréa, falei esses dias, né, ela estava conosco na Câmara de São Bernardo do Campo, no evento. Às vezes é preciso, nesses casos, ir nas profundezas do direito contemporâneo do trabalho, para tentar encontrar uma alternativa disso. Sabe, especialmente a Uber e o iFood, vejam só, exercem o controle da seleção dos condutores do veículo que utilizam. Exercem um controle. Exerce o controle sobre o início e o fim da duração da jornada. Bom, tudo bem, você decide quando você vai e quando você quer terminar o trabalho. Talvez seja esse um fator de modernidade, porque você decide quando vai e quando volta, mas durante a execução dessa jornada, tem uma atenção, tem um controle pela Uber. Recebem o trabalho e os seus frutos, fornecem o trabalho e seu pagamento, gerenciam internamente os fatores de produção e administram externamente a atividade no mercado. Enquadram-se nas exigências da relação jurídica estrito sensu? Eu estou a afirmar que é uma relação de emprego, né? Mas se enquadra? Parece-me que sim. Né? Então, precisamos ter os olhos largos sobre esse assunto, não é uma questão isolada, precisamos de uma atenção especial sobre isso, seja qual for a modalidade de contratação que essas plataformas se propõem. Eu digo isso por quê? Porque se apropriam dos resultados do trabalho de motoristas e entregadores, visam o lucro e se esquivam da legislação trabalhista, professora Priscila, legislação previdenciária também, legislação previdenciária, e da legislação fiscal. A briga não está na Justiça do Trabalho, está também na Previdência e na Receita Federal. A briga é grande, é que nós que cuidamos das questões trabalhistas mais diretamente, a gente não está tão atento às questões previdenciárias, talvez. Nós temos uma professora que conhece com profundidade aqui e sabe que esse assunto está na Previdência e também está na Receita Federal. Então não é tão simples, né? Podemos, eventualmente, estar diante de uma exploração do trabalho humano? Vejam só, essas teses afirmam isso. E impressiona-me esse fato, impressiona-me. Eu penso que os riscos de desproteção são muitos e demandam soluções urgentes nesse cenário. Eu estou aqui falando, sabe, com muita humildade, diante de autoridades aqui da nossa ordem dos advogados, então tomar muito cuidado, mas falo com muita humildade sobre isso e com o máximo respeito. Mas o assunto é bastante complexo. Agora, é fundamental compreender o seguinte, que a Uber é uma plataforma de tecnologia ou uma companhia de transporte? É aí que mora a grande questão, né? Ou seja, a Uber, desde o seu ingresso, né, desde o seu surgimento, não admite que preste serviço de transporte. Exatamente isso. É necessário, então, saber qual a atividade fim da Uber, atividade principal da Uber. Até para saber, né, discutir relação de emprego, saber qual é a subordinação. Se é a subordinação tradicional, objetiva, ou se é uma outra subordinação ali estrutural, surgida a partir de 2000 com a própria terceirização. Mas, olha, segundo seus termos gerais de uso, a Uber é uma plataforma de tecnologia, segundo a Uber, né? Conecta motoristas parceiros a usuários. Ela afirma isso, categoricamente. Acontece que a realidade não é possível mascarar. Vejam só, no Brasil, junto ao INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, uma autarquia responsável pelo depósito de patentes, desenhos industriais e até de registro de marca, a Uber requereu o registro de sua marca como empresa de transporte. A Uber integra ainda a Mobitec, que é a Associação de Mobilidade e Tecnologia, entidade que congrega as principais plataformas digitais de transporte atuantes no país. Então, também é empresa de mobilidade, ou seja, de transporte.
Na verdade, a Uber foi contratada pelo Estado brasileiro para oferecer serviço de transporte com remuneração contratual vinculada à quilometragem percorrida, e não para prestar serviços de tecnologia. Então, francamente, eu não consigo aqui vislumbrar qualquer serviço de informática que se sobreponha à atividade principal da empresa. O transporte de passageiro é a questão. Então, ou seja, o negócio central da plataforma, pelo menos a meu juízo, é exclusivamente transporte de passageiros. No sentido de conhecimento de vínculo de emprego, que é a discussão muito presente, há decisões do TST, do Tribunal Supremo da Espanha, da Corte de Cassação da França, da Corte Superior do Estado da Califórnia, nos Estados Unidos da América, do Tribunal de Justiça do Uruguai. Todos enfrentaram o enquadramento jurídico do trabalhador das plataformas digitais em transporte de pessoas e entrega de coisas. Quer dizer, não há ainda uma tendência da jurisprudência nesse cenário, né? Há decisões em todos os sentidos, assim, com camadas mais profundas, mas nada de definitivo. Não podemos, eu estou terminando já, não podemos esperar que o judiciário defina e resolva sozinho essa questão, né? Ainda que Carlos Maximiano diga que, né, na hermenêutica, que a jurisprudência tem o papel de desenvolver e aperfeiçoar o direito, mas precisamos de lei. Uma legislação específica, ainda que seja um assunto fragmentado, ou então um estatuto único que a todos incorpore. Mas fato é que precisamos dar voz ao que preconiza a Constituição Federal ao longo do artigo 7º, aquele que me referi ainda há pouco, e seus incisos, no sentido da reafirmação da centralidade do trabalho humano, assegurando a força normativa dos princípios constitucionais. E quando eu falo princípios constitucionais, refiro-me à livre iniciativa, ao valor social do trabalho e o respeito à eminente dignidade humana. Todos no artigo 1º da Constituição Federal, logo no seu início. Na verdade, nós somos empregados e empregadores. Não somos empregados e empregadores apenas. Não somos trabalhadores e empresários apenas. Somos uma nação. Precisamos pensar num projeto que sirva para o Brasil, com a sua cultura. Porque tem muitos modelos, né, no Reino Unido, na Alemanha, em outros países, de Uber, mas precisa ver o que interessa para o nosso modelo brasileiro, a nossa cultura, porque a gente importa, às vezes, institutos, mas não importa a cultura. É preciso saber o que interessa ao Brasil. Sabe, há uma mudança na gestão do trabalho, e o capital já observou isso, viu, e faz tempo, e maneja a sua reestruturação produtiva com maior lucratividade até. Isso é claro, isso é legítimo. Há o trabalho intermitente, quer dizer, eu não trabalho hoje, eu não trabalho amanhã, né? São os escravos digitais, ficam aguardando um chamado, uma ligação, é o mundo digital, né? O trabalho intermitente é assim, você chama um profissional porque ele está aguardando você. Ou seja, legalizamos a intermitência no Brasil. Legalizamos. Não tem emprego. Vamos imaginar aqui uma entrevista de emprego nos dias de hoje. Você senta aqui, tem um jovem à sua frente, aí você não pergunta o nome dele porque não interessa o nome dele. Você tem um celular aí, um smartphone? Tem. Você está contratado, então. Tudo certo. É isso. Eu trabalho com a nova tecnologia, né? A inteligência artificial está presente, a robotização, há uma profunda mutação tecnológica aí acontecendo. A tecnologia está fazendo até bem o papel que era do homem, sabe? Se bem programada, né, professor Marcelo? Pelo homem, ou substitui com vantagens e mais rápida. Puxa, mas que bom, né? Que bom. Fica o fantasma do que fará o homem, então. O que fará o homem, né? Sabe, o importante é que ela o substitua e traga conforto e condições para que ela viva bem, que ele viva bem e sustente sua família. Então, o avanço tecnológico ele é inevitável, mas não resolve o problema da humanidade. Não resolve, não. Alguma coisa está errada nesse cenário. É preciso ser pensado. É o trabalho que reestrutura a humanidade. O trabalho é valor. O futuro do trabalho é o futuro da humanidade. Será que essa preocupação interessa ao capital? Essa é uma pergunta, né? Não é legítimo explorar o trabalho, sabe? O capital está aí, é importante sim, e eu não falo contra o capital, absolutamente, mas o capital é uma relação social. Alguém aqui já viu o capital? Eu nunca vi o capital. Agora, e o trabalho? Quer dizer, o instrumento, né, do trabalho. O ser humano. O ser humano nós vemos todo instante, faz parte do mundo real.
O seu valor está presente em cada cidadão e denominamos esse valor como dignidade humana. A sociedade tem compromisso com essa existência. Tem compromisso. Trabalho é um valor e ele está relacionado à dignidade do ser humano. Então, esse cenário, relação capital-trabalho, não é um ringue, sabe? Onde você pode derrubar o adversário, sabe? Com 2 assaltos. Mas também não é um ringue onde você vai até o 12º assalto e destrói, né? Acaba com o adversário. Também não é, sabe? Não é uma luta onde tudo é permitido. Aliás, nem no boxe, nem no MMA tudo é permitido. Imagina se aqui seria, né? Então, sabe, os jovens se utilizam do trabalho para tentar sobreviver. É o que a gente observa. Isso é um perigo. Não é mais, o trabalho não é mais um sonho, sabe? Não é mais uma virtude. Tem sido para muitos uma servidão. Uma servidão, sabe? Estamos voltando à Roma antiga. A Roma antiga, onde o trabalho nasce, na verdade, da palavra tripaliare, que está associada a sofrimento, que é derivada de uma outra expressão em latim, tripalium, que significa a existência de um instrumento de tortura existente na antiga Roma. Olha onde nasce a palavra trabalho. Então, está associado a sofrimento, porque não se consegue arrumar um trabalho decente. Então, não é mais uma virtude. Para muitos não é mais uma virtude. Os jovens hoje buscam o trabalho para sobreviver em precárias situações. Precárias situações, até de segurança. Os níveis, sabe, altos de desemprego estão entre os jovens, viu, professor Marcelo? A gente já tem observado isso, né? Puxa, uma sociedade que não pode gerar expectativa para os jovens é preocupante. Tem jovens que estão cursando, tem jovens que não estão cursando as universidades porque não conseguem ver futuro no pós-universidade. Um dado que pesquisei, quer dizer, não tem trabalho, não tem perspectiva. Isso é muito perigoso, né? O futuro do trabalho passa pelo futuro da humanidade. Eu sublinho aqui isso, já falei e reafirmo aqui. Precisamos repensar isso, né? Que futuro nós queremos? Precisamos revisitar essa preocupação. Eu refiro-me sempre a um trabalho digno, é claro, né? Um trabalho digno. A OIT utiliza a expressão trabalho decente. Usada essa expressão a partir de 1999, que diz o seguinte, ó, trabalho adequadamente remunerado, exercido em liberdade, equidade e segurança e capaz de garantir vida digna. Este é o conceito central da OIT, de uma extensão profunda para a questão do trabalho. O Dia do Trabalho deve preocupar-se com todas essas questões. Qualquer novo projeto deve se ajustar à visão atualizada da função social exercida por este ramo do direito que foi criado para regular essas relações. Eu sei que estou falando rápido, até porque o tempo está conspirando contra mim aqui em cima, mas, chegando ao final, Marcelo, esse assunto ainda vai pautar nossas preocupações doravante. E chego ao final dessa minha participação, e é momento de terminar, é claro. De minha parte, muito obrigado pela deferência que me fizeram, né, assim, no dia especial de vocês, desse curso de pós-graduação, professora Thaís, né? Nessa última aula do curso de pós-graduação, coordenada também pelo professor Gilberto Maistro. E obrigado à faculdade pela lembrança do meu humilde nome aqui, e ao nosso diretor, que sei que também, né, confirmou essa minha participação. Devo dizer que estou muito honrado com a presença ilustre de todos aqui, das nossas lideranças aqui no ABC, dos nossos integrantes das sessões, né, das OABs. E eu vejo aqui tantos amigos queridos aqui que não via há algum tempo, estou vendo aqui. Como é bom ter amigos, né? Como é bom ter amigos. Eu quero aqui me apropriar das palavras de Schiller, que foram entoadas no final da Odeia Alegria, ali no 4º movimento da 9ª Sinfonia de Beethoven, onde ele diz o seguinte: quem já conseguiu o maior tesouro de ser amigo de um amigo. Eu devo dizer que, sem amizade, a Terra não é redonda nem quadrada, ela é chata demais, né? Ela é chata. Então, finalizando, é isso. De coração, muito obrigado a todos vocês. Excelente, Valdir. Qualquer com velocidade. Tudo bem.
Uma parte dos alunos aqui vai fazer prova agora, acho que nós vamos ter que liberar. Tá. Apenas para... A professora Priscila Simonato vai ter que se retirar porque ela vai agora aplicar prova, né? Então, justificando a saída dela aqui, eu gostaria de registrar, antes de devolver a palavra ao professor Mauad, para iniciar a... Opa! Aqui, ó. Obrigado. Eu gostaria de destacar, antes de devolver a palavra ao professor Mauad, para o início das perguntas, a presença também de outras autoridades que eu, de modo pouco atento, deixei de mencionar e peço desculpas aos amigos e amigas, né? Poxa vida, a gente nunca pode deixar de valorizar a presença de elevadas autoridades da Ordem dos Advogados do Brasil quando estão aqui nos honrando, né? Então vamos lá. A doutora Roberta Pavan, presidente da Comissão de Ação Social da OAB de São Caetano do Sul. Doutora Roberta, muito obrigado. Me desculpe pelo equívoco. A doutora Elaine Cristina Félix, presidente da Comissão de Direito do Trabalho, aliás, com a qual conversava antes do início do evento. Me desculpe ter esquecido de mencionar também. Doutor Osdinei Ribeiro Madureira, meu querido amigo de tantas décadas, relator do Tribunal de Ética e Disciplina. Doutor Cláudio Morales, também relator do TED. Uma grande honra recebê-lo aqui, Cláudio. Sempre muito bom revê-lo. E fazer referência também ao fato de que, dentre todos os presentes aqui, as autoridades também que nos prestigiam hoje, nós temos vários filhos da casa também, né? Doutor Ricardo Risque, presidente da OAB de Ribeirão Pires, e a doutora Cristina Madureira foram alunos, inclusive, da nossa pós-graduação em Direito e Relações do Trabalho. Doutor Tiago também é egresso da nossa casa. Doutora Cristina, inclusive, da graduação, e assim vai, né? Nós aqui, tendo a honra de recebê-los não só como autoridades, mas como filhos da nossa casa, e o bom filho sempre a casa torna, né? E a filha também, a filha do querido amigo Madureira e da Cristina. Eu tive a honra de ser professor dela, inclusive. É uma família que tem história aqui na nossa casa. Então, muito obrigado a todos e a todas. Professor Marcelo, devolvo a palavra. Bem, gente, nós gostaríamos de estender aqui a nossa aula de hoje, essa aula aberta, mas, infelizmente, nós temos um problema de tempo. Alguns dos alunos têm atividades hoje, prova, etc. Estamos no período de substitutivas, de exame, etc. E isso inviabiliza a continuidade. Eu queria apenas resumir aqui em uma ideia a importância deste evento de hoje, né? O desembargador Valdir Florindo, especialista, estudioso, uma das maiores autoridades que nós temos na área do direito do trabalho na atualidade, além de tudo, ele expressa o sentimento geral desta comunidade, vamos chamar assim, do direito do trabalho no Brasil, né? E, com um brilhantismo de sempre, ele conseguiu nos trazer um sentimento que é cada vez mais predominante na esfera trabalhista, né? A de que é imperioso adotar um diálogo aberto, franco, produtivo entre capital e trabalho, para superarmos este capítulo, essa fase, essa quadra da reforma trabalhista. Eu não acredito que a reforma trabalhista venha a ser simplesmente revogada, mesmo porque, como disse o doutor Valdir Florindo, isso seria inviável, né, por conta da aplicação do Instituto da Repristinação, quer dizer, a não aplicação. Nós não temos a repristinação, então, se houvesse uma simples revogação, nós ficaríamos num vácuo legislativo em diversos temas, assuntos, etc., né? Exatamente, seria um problema ainda maior de incerteza, insegurança, etc. Então, não é possível. O que é imperioso, que é necessário, imprescindível, como bem destacou o doutor Valdir, é retomar o diálogo de onde ele parou, ou seja, de 5 anos atrás.
né? 5 anos, um pouco mais, quando se apresentou este texto perante o Congresso Nacional e não houve praticamente debate algum com a sociedade. Pelo menos o lado trabalhista, o lado do trabalhador, não foi ouvido a partir de então. É necessário retomar a partir daí. E destacou o outro grande tema, como ele muito bem salientou, sublinhou aqui, que é o tema das plataformas digitais. Um desafio enorme que talvez o direito do trabalho, como está hoje, não dê conta de resolver isso. E daí a importância de uma legislação que leve em conta, leve em consideração o fato de se tratar trabalho, são trabalhadores, né? Mas a exigir uma regulação, uma disciplina jurídica própria. E só o Congresso Nacional pode fazer isso, né? Há um julgamento em andamento na SDI do TST, né? Por enquanto temos um voto de um lado e de outro, das duas posições, se há vínculo ou se não há vínculo, mas certamente esse problema só será mesmo resolvido quando vier uma nova legislação que possa, de fato, disciplinar isso, mas uma legislação que seja precedida de um bom debate com a sociedade, para que todos os interessados, trabalhadores, empresas, as instituições, como Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, etc., possam se manifestar, oferecer os seus aportes, os seus estudos, as suas pesquisas e ideias, a fim de que nós possamos chegar a um denominador comum a respeito disso. Então, para encerrar da minha parte, cumprimentar e agradecer a todos, uma vez mais cumprimentar o querido amigo Waldir Florindo por ter atendido a essa convocação, este convite do professor Gilberto Maistro, para estar conosco nesta noite, a fim de trazer as suas ideias, seus estudos e pesquisas e compartilhar conosco toda essa vivência, essa experiência, que são absolutamente fundamentais no nosso dia a dia, aqui no nosso aprendizado. Ok? Professor Gilberto, posso encerrar ou devolvo a palavra a Vossa Excelência para fazer o encerramento, então, por favor. Não haveria necessidade, poderia encerrar. Eu só quero, já que voltou para mim, rapidamente destacar aqui a felicidade de receber o desembargador Waldir Florindo na nossa casa. A aula de hoje foi um presente para todos nós, foi uma forma de encerrarmos o ano com provocações importantes e com uma visão absolutamente ampla do problema que surgiu e dos problemas que estão por surgir ainda no mundo do trabalho e que desafiam os advogados, as advogadas e os demais operadores do direito do trabalho. Em direito, sai na frente quem pensa antes. Em direito, constrói soluções e se destaca no mercado de trabalho aquele que se antecipa ao debate. E hoje nós tivemos a oportunidade de recebermos provocações que realmente auxiliarão cada um de nós nesta busca de antecipação, de protagonismo no debate jurídico que se avizinha. A questão dos aplicativos é apenas o começo de muita coisa que vem pela frente no mundo, diria eu, transformado pela tecnologia. Questões que nós vamos deixar para um próximo momento, mas, por exemplo, e o metaverso? E as relações de trabalho no metaverso? E tantas outras que ainda estão por começar a ser aquecidas. Devem estar nos nossos radares para que nós possamos, repito, de modo absolutamente inovador, protagonizar a construção do início das soluções. É isso que faz o diferencial de um profissional do direito. E é isso que o professor Waldir trouxe para nós hoje, a oportunidade de começar a refletir. E encerro dizendo que, além de uma aula de encerramento do nosso ano letivo da pós-graduação, é também, Waldir, um momento de homenagem. Nós gostaríamos de render a você a nossa homenagem pública pelo ex-aluno de destaque que você é. A tua história, que lhe levou à emoção, que também nos emocionou, ela tem que ser repetida e tem que servir de exemplo para esse pessoal que hoje ocupa as cadeiras da nossa faculdade,
para que eles possam perceber o quanto que vale a pena se dedicar ao estudo, se dedicar ao direito de modo honesto, de modo franco e de modo, diria eu, aberto às coisas boas que o direito pode produzir. Então, que o teu exemplo fique, né, para toda a nossa comunidade jurídica. Né? Saiba do orgulho que nós temos ao nos referirmos à sua pessoa como um egresso da nossa casa. Então, receba essa aula também, esse final de aula, como uma homenagem sincera de todos nós, viu? Um grande abraço. E dou por encerrada a sessão. Que Deus abençoe e proteja cada um de vocês.